Fala pessoal da internet, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas Soares e sejam todos bem-vindos ao canal Instruído na Verdade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um que está assistindo esse vídeo. Dando continuidade ao nosso estudo bíblico do livro do Apocalipse. A partir de agora a gente entra no capítulo 6 de Apocalipse, certo? Bom, a partir daqui iniciam os eventos que acontecerão depois das coisas que são. Vimos no capítulo 4 e no capítulo 5 cenas do céu que João descreveu nesses capítulos, certo? Vimos o trono de Deus, vimos a glória de Deus, vimos os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos, certo? Vimos a adoração que eles ministraram diante de Deus, certo? Adorando a Deus e ao Cordeiro, certo? Vimos o Cordeiro, vimos o livro selado que o Cordeiro pegou para desatar seus 7 selos e revelar o conteúdo do livro, certo? Tudo isso nós vimos no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, certo? Bom, como eu falei desde o começo dos vídeos, quando eu comecei a postar vídeos sobre esse estudo bíblico do Apocalipse, o livro do Apocalipse é dividido em 3 partes. Aquilo que João viu, ou seja, Jesus no meio dos candeeiros de ouro, as coisas que são, ou seja, tudo referente às igrejas, e as coisas que vão acontecer depois das coisas que são. E como eu já falei, nessa última parte, nessa terceira parte do livro, estão incluídas cenas dos céus, certo? Que estão no capítulo 4 e capítulo 5, a qual a gente já leu a respeito, certo? Agora a gente vai começar a partir do capítulo 6, certo? A partir do capítulo 6 até o capítulo 22, no versículo 5 de Apocalipse, estão registrados 68 eventos, certo? Começando desde a abertura do primeiro selo, certo? Até os eventos da conclusão, certo? Os eventos que terminam o livro, certo? Bom, 68 eventos ao todo. E todos esses eventos a gente vai conferir cada um deles. Então, começamos com a abertura dos selos, certo? A abertura do livro selado. Jesus agora tem o livro selado em sua mão, certo? Ele é quem é digno de abrir o livro e mostrar seu conteúdo, certo? Então, Jesus detém o livro selado, então ele começa a abrir os selos, certo? E ele vai abrir todos os selos de uma só vez. E aí começa uma sucessão de eventos que a gente vai conferir. A cada selo que Jesus desatar, certo? Há um evento diferente, correto? Então, todos esses eventos a gente vai conferir. Então, abre a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6, o versículo de número 1 e 2. O primeiro selo. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo é aberto, certo? E um dos animais, ele fala com uma voz como de trovão, certo? Na abertura desse selo e com a voz desse animal, surge o primeiro dos eventos descritos a partir do capítulo 6. Um cavalo branco e o seu cavaleiro. Quem monta esse cavalo, certo? Tem um arco na mão. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer, certo? Então vamos analisar aqui os elementos desse texto, correto? Um cavalo branco e um cavaleiro que possui um arco. Muitos
podem até pensar que esse cavaleiro trata-se de Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo, ele monta um cavalo branco, lá no capítulo 19 de Apocalipse, certo? E a apresentação de Jesus montado em um cavalo branco é totalmente diferente da descrita aqui. Jesus, ele aparece em Apocalipse 19, certo? A gente pode até conferir Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. Então você nota que há uma grande diferença entre esse cavaleiro e Jesus Cristo em Apocalipse 19, 11, certo? Jesus, ele é sempre visto com uma espada e não um arco. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse cavaleiro é dado uma coroa. Coroa significa reino, certo? Porque quem detém uma coroa, reina. Os santos receberão coroas e serão reis e sacerdotes sob o domínio de Jesus Cristo, certo? Então, eles vão reinar junto com Jesus Cristo. A este cavaleiro foi dado uma coroa. Então foi-lhe dado o quê? Um domínio. Foi-lhe dado uma permissão para que ele ascendesse a um reino, certo? E ele saiu vencendo e para vencer. Correto? Bom, outra diferença entre esse cavaleiro e Cristo, em Apocalipse 19, 11, é que o cavaleiro começa eventos e Cristo vem para terminar esses eventos, certo? Então, se esse cavaleiro começa os eventos que virão após ele, certo? Que são os outros selos, e Cristo vem para terminar esses eventos, ou seja, acabar com esses eventos, esse cavaleiro aqui representa apenas uma pessoa, o homem da iniquidade, da qual Paulo falou. Paulo, em Tessalonicenses, falou sobre o homem da iniquidade. E falou que apenas uma coisa detém a manifestação desse homem da iniquidade, que é a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o homem da iniquidade não se manifestará, certo? Após o arrebatamento da igreja, é que se manifestará o homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, não ocorrerá sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade. E o homem da iniquidade só será revelado quando o que o detém agora, ou seja, a igreja, seja afastado, ou seja, a igreja seja levada da terra. A partir do momento do arrebatamento da igreja, aí sim virá o homem da iniquidade. E aí sim, certo? Depois que ele operar todos os seus prodígios e sinais, certo? Que ele está designado a cumprir, aí sim virá Jesus Cristo na sua segunda vinda, certo? Então, o homem da iniquidade só aparece depois do arrebatamento da igreja, como fica claro em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vimos em Apocalipse as 7 cartas às igrejas, certo? Vimos a promessa de Cristo aos vencedores, aos crentes que vencessem. Essas promessas incluíam o céu, certo? Morar com Cristo no céu. Então, logo no capítulo 4, quando João sobe aos céus, vemos um grupo de homens remidos distinto no céu, que a gente denomina 24 anciãos. Quem viu esse vídeo, viu que eu expliquei quem são esses 24 anciãos. Eles estavam no céu quando João subiu aos céus, certo? Eles são homens remidos e representam 2 grupos de homens remidos que vão ser arrebatados. Ao todo, são 4 grupos de homens remidos. São eles, os santos do Velho Testamento, o primeiro grupo, o segundo grupo, a Igreja de Cristo no Novo Testamento. O terceiro grupo são 144 mil da nação de Israel, certo? Esse é o terceiro grupo de homens remidos que serão arrebatados. O quarto grupo são a grande multidão que veio da grande tribulação, certo? O quarto grupo de homens remidos que serão arrebatados. Então, ao todo, a Bíblia nos diz que há 4 grupos de homens remidos que serão arrebatados. Os 2 primeiros são representados por esses 24 anciãos em Apocalipse 4. O que quer dizer que, a partir de Apocalipse 4, a igreja já não estará mais na terra. Iniciando-se, assim, os eventos da semana de número 70 de Daniel, certo? Então, com isso, o evento que marca o início dessa semana é o aparecimento do anticristo, certo? A manifestação do homem da iniquidade. Fica claro que, seguindo tudo aquilo que eu já falei nesses vídeos, certo? Nessa ordem, certo? Há a igreja na terra falando sobre o reino de Deus, certo? Orando para que venha o reino de Deus, certo? A igreja é retirada da terra no arrebatamento e encontra com Cristo nas nuvens. Inicia-se a partir daí os eventos finais, certo? Que são o surgimento do anticristo e toda a sequência de eventos finais até os eventos da conclusão. Isso é registrado aqui, Apocalipse capítulo 6, logo após as visões que João teve do céu, onde ele viu 2 grupos de pessoas arrebatadas, certo? 2 grupos de santos
arrebatados, representados nos 24 anciãos. Então, o homem, o cavaleiro descrito em Apocalipse 6:1 é o anticristo. Uma coisa interessante, é uma simbologia. Ele tenta usurpar, certo? A figura de Cristo. Esse cavaleiro é simbólico. O de Cristo, em Apocalipse 19:11, é literal, certo? Então, esse cavaleiro aqui é o anticristo, certo? Ele recebe a coroa, sai com o seu arco, sobre o seu cavalo, sai vencendo e para vencer. Então, no primeiro selo, o anticristo ascende ao poder e ele sai vencendo e para vencer. No próximo vídeo, a gente vai ler sobre a abertura do segundo selo, certo? Não perca os próximos vídeos, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus assim